mais uma vez, né? Estamos aí na continuação de eletricidade. Vamos falar sobre capacitores, tá? Então, eu sou o professor Souto, vamos falar de capacitor. E é assim, quando você fala em capacitor, você pensa em indução. O que é uma indução? Indução, você vai induzir ao acúmulo de cargas. O objetivo do capacitor é acumular cargas. Isso é um acumulador. Então você tem aqui um carregador, tá? Nós temos aqui uma pilha ou uma fonte, né? Um gerador, e nós temos aqui uma produção de eletricidade, certo? Então nós teremos desse lado aqui uma placa negativa, certo? E desse lado aqui a placa positiva. Então eu induzi, na hora que eu liguei esse gerador, eu induzi essas placas a acumularem cargas. Tanto é que você está vendo aqui que existe uma coisa forte. Dentro aqui, ó, dentro disso daqui, desse capacitor, nós temos um material isolante chamado dielétrico. Vou até fazer branquinho assim. O dielétrico, que é um material isolante que vem aqui. É como se fosse o recheio de uma bolacha, né? Então você tem aqui um material chamado dielétrico, que ele é isolante. Tá? Dielétrico. Dielétrico. Deixa eu melhorar isso aqui. Dielétrico. Tá? Dielétrico. Muito bem. Então o que acontece? Esse capacitor, esse capacitor, ele pode ser plano, né? Ele pode ser cilíndrico ou esférico, tá? Então ele simplesmente é um acumulador de cargas. Ele pode ser plano, cilíndrico ou esférico. O que aconteceu aqui? Nós temos então uma quantidade de carga acumulada. Lembre-se então que dá para entender que a carga negativa é igual à quantidade de carga positiva. Na hora que parar o fluxo, porque aqui você tem a corrente, o elétron, né, vem para cá. Aqui é o movimento elétrico e sabemos que a corrente é convencional e no sentido contrário, né? Então nós temos os elétrons fazendo isso e a corrente convencional. Na hora que cessar a corrente, é porque o capacitor está completamente carregado, tá? E a quantidade de carga acumulada no capacitor é dada pela capacitância, que é essa constante, chamada de capacitância vezes a DDP, tá? Então, um negócio lindo, né? Tá? Negócio bonito. Então essa fórmula não dá para esquecer, né, turma? Ó, Q igual a C vezes U, tá? A capacitância, agora vamos entender. Qual é a unidade da capacitância? Então, a quantidade de carga é o coulomb, e a DDP é o volt. Tá? Então, eu tenho a unidade da capacitância, eu escrevo assim, ó, coloco entre colchete. A unidade da capacitância é coulomb por volt. Então, se encontrar a quantidade de carga. Então, nós temos isso que você tem que entender, que é uma indução eletrostática, né? E que nós temos essas medidas, a diferença de potencial, qual é a carga armazenada, e aí eu vou falar, olha, para um determinado celular você vai usar um capacitor ou vários capacitores com essas capacitâncias. Então agora nós vamos colocar os capacitores, os acumuladores de carga, ou em série ou em paralelo.
Então eu vou colocar esses elementos que são bem pequenininhos, né? Na verdade, dentro do nosso celular são coisas pequenas, são equipamentos, são materiais pequenininhos. E nós vamos colocá-los agora em série e em paralelo para ver qual seria o melhor carregamento possível, ou como funciona esse carregamento em série, em paralelo, tá? E é isso aí. Turma, então continuando a aula sobre capacitores, né? Vamos trabalhar com, primeiro, a energia armazenada no capacitor, para depois eu colocá-los em série em paralelo, como eu havia prometido. Então vamos entender como é que funciona primeiramente. Antes de mais nada, só colocar uma unidade, que é a unidade mais usada em capacitância, que é o farad. O farad, então, vamos lembrar que a capacitância era coulomb por volt, né? Eu passo o volt dividindo, então coulomb por volt. Um facilitador agora, então, é você chamar da unidade farad, tá? O que acontece? Eu vou ligar isso aqui é uma pilha, tá? Então aqui nós temos uma pilha. E a pilha de força eletromotriz 12 volts e uma resistência interna de 1 ampere. O que acontece? Você ligou essa pilha. Você ligou aqui a pilha no capacitor, ou ligou na tomada, né, seja lá o que for, você vai ter o quê? O carregamento do capacitor. Então, desse lado aqui você vai ter a carga negativa. Por quê? Porque nesse polo é negativo da pilha, né? E aqui o polo positivo. Então, nós temos isso aqui. Muito bem. E aí o capacitor vai carregando. Então, o que acontece? Quando você liga essa pilha no capacitor, essa corrente elétrica que passa pelo amperímetro, ela vai diminuindo, diminuindo, até chegar na corrente zero. Entende como é que vai acontecer? Então, eu liguei no capacitor. A corrente vai diminuindo. Na hora que chegar a corrente zero, que cessou a passagem de corrente, significa que o capacitor está completamente carregado, certo? E um negócio interessante é que a diferença de potencial nos terminais do capacitor, tá? Essa diferença de potencial nos terminais do capacitor continua sendo 12 volts. Você fala, professor, mas e a corrente que passava? Então, tem uma corrente máxima, depois ela vai tendendo, ela vai ficando igual a zero. Quando ela vai diminuindo e fica igual a zero, que acabou a corrente, você tem só a tensão de 12 volts. Essa resistência interna não vai influenciar em nada. Você tem aqui uma tensão nos terminais de 12 volts, porque você não tem mais corrente, né? Isso que é importante você entender. Então, para calcularmos, antes de calcularmos a energia, que a energia vai ser o seguinte: a energia armazenada no capacitor, que é representado por esta letra, é a quantidade de carga, lembrando que é a quantidade de carga vezes a DDP, é a energia, tá? Se você pegar a quantidade de carga, vamos só lembrar, dividido por 2, tá? Essa forma. Então, a energia armazenada num capacitor é a quantidade de carga vezes a DDP dividido por 2. Mas antes você pode gravar o seguinte, né? Você pensa que são duas placas, por isso que vai dividir por 2, tá? Você pode pensar assim. Aí, o que eu faço? Ó, a DDP, né, é volt, não é? Volt. O volt, na verdade, da DDP é joule por coulomb, não é assim? Então, joule é energia por coulomb, isso é o volt. Na hora que eu passo o coulomb multiplicando o volt, eu tenho a energia. Então, ficou carga vezes a DDP, tá certo? Então, Q vezes U é o joule, que é a energia. Então, aqui, ó, energia armazenada no capacitor é aqui, ó. Tá bom? Então, nós temos isso. Deixa eu melhorar a caneta aqui. Só melhorar aqui para... Então, é isso aí. Mas para eu calcular a energia armazenada no capacitor, né,
eu vou calcular primeiro a quantidade de carga. Então, o que eu faço? Eu vou pegar quantidade de carga, né? É a capacitância. Não esqueça que o micro é 10 a menos 6. Tá? Então, fica 0,4 vezes 10 a menos 6 farad. Aí eu vou pegar, transformei, então, para poder fazer a conta. Aí fica quantidade de carga, né? Que eu vou usar, peraí. Quantidade de carga que eu vou usar vai ser na fórmula da energia já, né? Já vamos colocar aqui na energia. Então, a energia armazenada vai ser quantidade de carga, que é 0,4 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes a DDP, que é 12 volts, dividido por 2, né? Então, nós temos que a energia armazenada nesse capacitor vai ser 0,4 dividido por 2 dá 0,2. 0,2 vezes 12 dá quanto? Se eu fizer 2 vezes 12 dá 24. Então, 2,4 vezes 10 a menos 6. Qual é a unidade da energia? Joule. Então, essa é a energia elétrica armazenada no capacitor. 2,4 vezes 10 a menos 6 joule. Turma, é o seguinte, nós temos agora a associação de capacitores. Eu vou começar com a associação em série, tá? O que é a associação em série? Quando você tem uma associação em série, você tem esse desenho, que não precisa ficar falando muito, que dá para o aluno entender o que é isso. Mas o mais importante aqui é você entender que a DDP gerada nos terminais dessa fonte, vamos chamar aqui de AB, é igual, aqui nós vamos pegar, como aqui é um fio, não tem resistência, que é o mesmo potencial A. Aqui é um fio, não tem resistência, aqui é um potencial B, tá? Vamos chamar esse ponto aqui intermediário de ponto C. Então, essa DDP mais essa DDP é a DDP resultante AB. Então, eu tenho a DDP CB e a DDP AC. Tá? Ou BC, aqui tanto faz, né? Então, eu tenho que o UAB, a diferença de potencial aqui, é a soma das DDPs. Então, eu já escrevo que o UAB é igual ao UAC mais o UCB. Tá? Isso é importante você entender. Outra coisa, como o capacitor tem o conceito de indução, veja que desse lado, que eu tenho a polaridade negativa, e do outro lado a polaridade positiva, essa polaridade negativa aqui. E essa polaridade positiva vem para cá. E aí, o que acontece? Essa polaridade negativa, ela induz, claro, a formação de uma carga positiva para cá. E aqui a carga negativa. Então, turma, por indução, o que aconteceu? Você está carregando os capacitores. Aí, o que acontece? Vamos substituir. O que é a DDP-AB? Né? Lembrando da força, lembrando da fórmula, lembrando da fórmula, carga, né? É capacitância vezes DDP, ó, vou fazer aqui no cantinho. A carga não é a capacitância vezes a DDP? O que é a DDP? A DDP é quantidade de carga dividido pela capacitância, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, quantidade de carga dividido pela capacitância, que no caso vai ser a capacitância equivalente, certo? Então eu vou substituir esses dois capacitores por um único. Então esse único é esse aqui, ó, tá? Como ele sofreu uma indução, veja, aqui ele induziu aqui a carga positiva e aqui negativa, os dois acumuladores têm a mesma quantidade de carga, isso é importante, ó. Então de novo, ó,
aqui você tem os terminais, né, da fonte. Você não induziu aqui uma quantidade de negativos? Você não induziu aqui uma quantidade de positivo? Aí ele não atrai o negativo aqui, não é a mesma quantidade de carga? Não é a mesma? Então, é a mesma quantidade de carga. Então eu vou escrever aqui, ó, mesma quantidade de carga, mesma quantidade de carga. Aí mais, aqui é a capacitância 1 e a capacitância 2. Aí o que eu faço? Vou simplificar todos esses Qs. Divide todos os termos da equação por Q. Aí nós temos o inverso da capacitância equivalente, é a soma das capacitâncias, ou melhor, a soma dos inversos dessas capacitâncias. Então, a soma dos inversos. Fazendo a resolução aqui da continha, multiplicando em cruz e multiplicando os denominadores, nós temos C1 mais C2 no numerador, C1 mais C2, dividido pelo produto que é C1 vezes C2, certo? Na hora que eu inverto isso daqui, eu tenho que a capacitância equivalente, se eles estiverem em série, é o produto pela soma. Então isso é um facilitador, porque mesmo você tendo mais capacitores, você pode fazer a conta sempre 2 a 2, igual naquele sistema de resistências, né? Resistências equivalentes e resistência em série e resistência em paralelo. E no caso do resistor é o contrário, né? Porque se você tiver, para ter produto pela soma, você tem as resistências em paralelo. No capacitor não, a mesma fórmula, mas para os capacitores em série. Agora nós vamos fazer a conta dos capacitores em paralelo, ver o que vai acontecer, tá bom? Turma, então vamos pensar o seguinte, agora os capacitores estão em paralelo. Claro que eu poderia colocar aqui N capacitores em paralelo, mas você sabendo como é que faz para 2 capacitores, você faz sempre 2 a 2, né? E tem a capacitância N capacitores. No final eu vou fazer um resumo aqui, colocando para N capacitores, tá? Mas não é tão importante agora isso. Então o que acontece? É importante, mas não agora para você entender, né? Eu estou colocando 2, que é para facilitar o seu entendimento primeiro. Então vamos ver, ó. Se você parar para pensar, essa força eletromotriz, ela gera uma diferença, essa bateria, essa fonte, ela gera uma diferença de potencial aqui, que é a diferença de potencial entre os terminais A e B, certo? Você percebe que a diferença de potencial aqui é a mesma nos terminais desses 2 capacitores. Então aqui é o UAB e aqui também é o UAB, né? Por quê? Porque aqui é o potencial A, aqui tem um fio sem resistência, aqui é o potencial A, fio sem resistência e o mesmo potencial. Aqui é a mesma coisa. Muito bem, então você já sabe que quando eles estiverem em paralelo, eles têm a mesma diferença de potencial. Se você parar para pensar, na fórmula da quantidade de carga é capacitância vezes a DDP, e capacitância veja bem, capacitância é a capacidade de armazenar cargas, não é verdade? Se os dois têm a mesma DDP, ó, os dois têm a mesma DDP, só que as capacitâncias são diferentes. Então a quantidade de carga não é a mesma, igual nós fizemos na indução quando tenho em série. Tá? Então você não tem a mesma carga, mas você tem que pensar o seguinte, o que eu tenho em comum? Em série eu tenho em série tinha a mesma carga. Agora em paralelo eu tenho a mesma DDP. Muito bem. Qual é a quantidade total de carga então armazenada no capacitor? Deixa eu colocar o branco aqui, que é melhor. Qual é a quantidade total de carga armazenada? Né? A quantidade total de carga é a carga armazenada no capacitor 1 mais a quantidade de carga armazenada no capacitor 2. Tá? Mas a quantidade de carga não me interessa, na verdade. Eu quero saber a capacitância equivalente. Né?
Isto é, qual é o capacitor que vai substituir esses dois aqui? Então eu vou tirar esses dois e vou substituir por 1. Então a quantidade total de carga é a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial, que é o UAB. A quantidade de carga Q1 é a capacitância do capacitor 1 vezes a diferença de potencial, que é o AB, certo? Mais a capacitância 2 vezes a diferença de potencial. Na hora que eu simplifico isso aqui, eu tenho que a capacitância equivalente é a soma dos capacitores, soma das capacitâncias dos capacitores. Então, se nós tivermos N capacitores, é só somar todos. Então, CN. Tá? No caso do capacitor em série, eu já vou mostrar, só revisando. Então, capacitor em paralelo, eu faço o somatório de todas as capacitâncias. Na capacitância em série, só lembrando novamente, antes de eu chegar no produto pela soma, nós fizemos isso aqui, não era? Então, o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos. Tá? Então, antes de eu chegar, agora que eu estou fazendo, lembrando, só revisando, os capacitores em série, tá? Para fazer para N capacitores. Então, eu somo os inversos até 1 sobre Cn. Acontece o seguinte, que de maneira geral, você conhecendo como fazer de 2 em 2, já é mais do que suficiente. Tá bom? Então, mais uma vez, capacitor em paralelo, soma das capacitâncias. Capacitor em série, soma dos inversos. Então, o inverso é a soma dos inversos. Tá? Se eu tiver só 2, aqui eu faço o produto pela soma, eu acho a capacitância equivalente. Então, se nós tivermos somente 2, eu vou usar a fórmula qual que é? Eu vou usar a fórmula capacitância equivalente é o produto pela soma, tá? Isso se nós tivermos somente 2, como eu acabei de mostrar. Se tivermos somente 2, você vai somar os 2 aqui. Se tiver somente 2 aqui, na situação em série essa daqui, situação em paralelo essa daqui, ok? Então, é isso aí. Turma, para terminar essa parte de capacitores, eu vou falar da capacitância equivalente desta associação. Então, você tem que entender que esta associação aqui é a associação em série, né? E este capacitor equivalente vai estar em paralelo com esse daqui, então com o C1. Então o C1 vai ficar em paralelo com esse aqui. Acontece que em série, como é que a gente faz? Em série. Em série, eu faço a capacitância equivalente é o produto pela soma. Né? Produto pela soma. Aí eu tenho que o produto vai ser 2 vezes 8, só que é 2 vezes 10 a menos 6, por causa do micro, cuidado. Produto vezes... Produto é 8, né? 8 vezes 10 a menos 6. Eu coloco assim para você estar sempre atento, porque se precisar alterar aqui alguma coisa, né? Acontece que você vai perceber um negócio aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6, que é a soma, né? Por 8 vezes 10 a menos 6, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 16 vezes 10 a menos 6, né? Vezes 10 a menos 6 novamente, tá? Tudo bem? Pode fazer isso. E aqui embaixo vai ficar 10 vezes 10 a menos 6. Tá? Porque 2 vezes 10 a menos 6 mais 8 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 vezes 10 a menos 6.
Eu vou simplificar aqui, esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6. Eu posso simplificar assim. E aí nós temos 1,6 vezes 10 a menos 6. Então, e aí em farad, né, que é no sistema internacional. Agora, eu posso traduzir novamente para 1,6 microfarad. Eu fiz de propósito transformando para 10 a menos 6, para você perceber que, na verdade, se você quisesse fazer só com o micro, né, o 10 a menos 6, ó, 16 dividido por 10 vai dar 1,6 microfarad, não tem problema. Mas é importante também, se precisar traduzir para o sistema internacional, né, você passa o micro para 10 a menos 6. Só que essa é a capacitância equivalente. Eu vou colocar aqui uma capacitância, eu vou mudar esse capacitância equivalente aqui, que é da associação, vamos chamar de C', né, que é melhor. Essa capacitância equivalente C' é simplesmente da associação em série, tá? Ok? Desta associação aqui, ó. Então nós acabamos de calcular que dá 1,6 microfarad. Só que agora eu vou juntar essa capacitância, que deu equivalência aqui, 1,6 microfarad, com 10. Então a capacitância equivalente, propriamente dita, dessa ligação, vai ser a soma das capacitâncias. Então vai ser C1 mais o C'. Tá? O C1 mais C' eu tenho 10... C1, que é 10, mais 1,6, que vai dar 11, então a resposta aqui seria 11,6 microfarad, ok? É isso aí. Vou me despedindo, agora vamos entrar na parte de ondulatória, tá? Vamos entrar em ondulatória.